Juca, né? Porque ela literalmente encarna o Juca. A Sônia Petri, e eu gostaria de perguntar para a Sônia, assim, quando é que ela começou, né, com o boneco Juca, o que ela fazia antes. Eu me lembro da Sônia nas escolas, né, porque eu visitava as escolas, mas eu não sei quando que ela começou com esse trabalho. Eu gostaria que tu colocasse a tua impressão, Sônia, de como tu chegou a fazer esse trabalho, o que ele fez na tua vida, tá? Então fica bem à vontade que as coisas fluem aqui. Quando a gente começa a falar do trabalho da gente, as coisas vêm, tá? Então, conta pra gente como é que começou tudo. Certo, Rosângela. Assim, ó, antes de vir para a biblioteca, em 1998, né, eu já estava na biblioteca da Escola João Palma da Silva, na Matias, e fui convidada por trabalhar na Biblioteca Pública Municipal João Palma da Silva. Então, João Palma da Silva, creio eu, que é uma pessoa importante na minha vida, né? Ele entrou assim, olha só, quando eu entrei para o município, a primeira escola foi João Palma da Silva. Vim para a Biblioteca Pública, nome da biblioteca, João Palma da Silva, né? E como o Juca mesmo disse, veio eu manipulava antes bonecos. Aí, quando eu vim para a biblioteca, achei interessante contar histórias usando fantoche, né? Eu não tinha o Juca, eu tinha um outro bonequinho outros bonecos, na verdade, né? Vários fantoches. Mas ele veio com um bonequeiro e foi paixão à primeira vista, né? Quando eu vi assim naquela sacola do bonequeiro, eu olhei assim, parecia que ele estava piscando para mim. Quando eu tirei, o nome já veio. Foi uma coisa muito instantânea. Veio aquele nome Juca e combinou com ele, a personalidade foi se formando. Na verdade, acho que até que ele veio já com essa personalidade, né? Porque ele me surpreende muitas vezes. Eu e a Maristela comentamos sempre que ele é uma terceira pessoa, na verdade, né? Sou eu, ela e o Juca como uma terceira pessoa, porque ele age por vontade própria. Né? E ele é uma presença assim marcante na minha vida, é uma felicidade, é bem aquela coisa assim como um filho na vida de uma mãe. E esse filho aqui me traz grandes alegrias, porque ele é muito comunicativo, ele é alegre, ele é curioso, ele ama as artes, eu também amo, né? Então nós combinamos um monte, trocamos ideias, olho no olho, eu e o Juca, né? Então, na realidade, ele estava como se estivesse num orfanato, né? Atirado numa caixa, né? E tu chegou, olhou pra ele, foi amor à primeira vista, sem dente, com língua presa, né? Ele tava sujinho? Não, bem limpinho. Ah, ele tava limpinho, só não tinha... E agora ele vai ter dente, né, pra te ver. Olha, gente, quem não conhece o Juca, ele vai aparecer depois no Aprendiz. Tem muita gente que conhece o Juca, mas assim, como aqui é uma rádio, né, que ainda não tá transmitindo via net pelo Justin, ele é loirinho, cabelo encaracolado, tem os olhos bem graúdos, ele tá lendo agora, tem um boné todo colorido, tá com uma blusinha listrada, com beisebol, né? Ele deve gostar de esporte também. E tá aqui, ó, bem quietinho, porque ele sabe que a gente tá falando dele, ele adora. Ele adora ver a gente falar dele. Quem é que não gosta, né? Já é um artista famoso, pois né? Pois é. Então assim, ó, então agora eu vou conversar um pouco com a Maristela, tá? E daqui a pouco a gente... Quer falar mais alguma coisa, tá? Deixa só... Não, mas a gente volta a falar, hein? Tá, mas pode falar. Uma coisa só para colar essa conversa agora, Rosângela. Como eu disse, ele é uma terceira pessoa. Tanto é que, olha a maneira como tu está te referindo a ele, olhando, conversando, né, com ele, falando na pessoa dele, né? Então é uma coisa muito mágica, muito encantadora. Então nós acreditamos que tem uma terceira pessoa aqui nessa criaturinha. Bem assim. Maristela, então, eu gostaria assim, tu começou a trabalhar na biblioteca, tu conversa com o Juca, né? O trabalho com o Juca, eu queria saber do trabalho com o Juca. A Sônia, então, ela é o próprio Juca, né? Ela deve esquecer um pouco da Sônia quando ela está né, incorporando ele, no caso, não sei como é que se fala, representando, né? Viu a terceira pessoa? Incorporando. Viu só? Tá,
Tá, então assim, ó, recebe ele mediunicamente, de repente. Nós temos algumas histórias interessantes. Vocês têm história, assim, referente à mediunidade também, com o Juca? Não, mas é que como a gente, ele construiu essa personalidade, e como a gente é a terceira pessoa, quando eu estou conversando com o Juca, a Sônia não existe, e ela também não fica focada no Juca. Então eu nunca vou ficar conversando com o Juca, mas não vou ficar olhando atrás do palco, olhando para a Sônia. Eu vou ficar conversando com o Juca. Eu estou voltada para ele, como tu também, quando foi conversar, conversou voltada para ele, né? E um dia o Juca estava relatando uma história comprida com a língua presa dele, fala pouco, né? E daí 3 segundinhos eu dei uma olhada para trás do palco, nem sei porquê. Aí a Sônia estava com a cabeça baixa, uma mão segurando a cabeça, né? E com a outra manipulando o Juca, conversando. E eu disse, ai meu Deus, ela realmente incorpora, porque a posição era de incorporação. Depois a gente riu bastante, mas realmente eu nunca fiquei olhando como é que a Sônia fica atrás manipulando o Juca. Eu me volto pro Juca. E a gente está interagindo, nunca a gente fica olhando. Mas a gente sabe que existe inspiração, né? E se Com ela certeza. viu o Juca e olhou e já deu um nome pro Juca, foi amor à primeira vista, e tudo fluiu tão bem. Quando as coisas fluem bem, existe sim uma inspiração, existe uma espiritualidade trabalhando. O Juca realmente ele veio para trazer um trabalho muito bonito. Ele é a criança da Sônia. É a criança da Sônia. Realmente, nossos filhos são as nossas crianças, Sim. né? E o Juca é um filho da Sônia, é a criança da Sônia, porque ela cuida dele como filho, e eu como Dinda também, né? Tu é Dinda dele. Dinda, não consigo deixar ele mal educado, né? Porque Dinda deixa. Não consigo. Ele tem a personalidade forte, muito parecido com a mãe. Olha só. Que coisa, né? É extensivo da mãe, né? E quando eu cheguei, a Sônia já começou a trabalhar em 98. Quando eu cheguei em 99 na biblioteca, o Juca já existia, ele apresentava as histórias, né? E daí depois, quando eu cheguei, a gente começou a contar e o Juca começamos eu e a Sônia a contar histórias, né? O Juca veio à frente a contar a história junto. Porque ele realmente era envolvente, então ele apresentar a história e ficar parado enquanto eu contava a história ou a Sônia viria contar a história, não tinha tanto envolvimento, tanta graça. As crianças ficavam querendo que ele continuasse participando, chamando ele para participar. Não tinha sentido um boneco ficar parado ouvindo a história, ele teria que fazer parte. Então ele passou a ser um boneco contador de histórias. O Juca é um boneco contador de histórias, ele não é um fantoche que fica teatralizando a história, ele fica contando e às vezes teatraliza, mas a função dele é boneco contador de história. A profissão dele já está trabalhando já desde os 8 anos de idade, né? Ele tem 8 anos de idade, né? O Juca é um boneco guri de 8 anos de idade. Então ele está trocando os dentes de leite, então. Com certeza. É isso. Caiu todos de uma vez só. Pois é. Finalmente bem-vindo à segunda dentição. Agora ele vai ter que cuidar mais ainda, né, Maristela? E como é que é essas visitas em hospitais? Eu sei que tem um livro, eu li até. Nós temos hoje. Não trouxe ele. É a história da baratinha que dançava tchá-tchá-tchá, não é esse? Isso. É muito interessante, eu li, assim, achei incrível. Quem foi? Adaptação de quem? Nossa, que a gente... É uma história folclórica, mas nós fizemos essa adaptação para contarmos a história. Contamos em algum dia da criança, em algumas feiras. E quando a gente foi fazer o livro para o Juca, esse segundo livro contando sobre o hospital, a gente contou essa história, porque quando a gente levava essa história no hospital, todo mundo gostava muito, as enfermeiras paravam de trabalhar.